Papel e chumbo, fotolivros e ditadura no Brasil. A memória coletiva de períodos ditatoriais costuma entrar na mira dos governos antidemocráticos, que buscam manipulá-la ou simplesmente apagá-la. A arte, quando lida com o mesmo tema, não raro trilha o caminho inverso, resgatando fatos e expondo a violência de Estado. Esta exposição é composta por fotolivros que, de diferentes maneiras, abordam a ditadura cívico-militar brasileira, iniciada com o golpe de 1964 e só totalmente dissolvida em 1985, após um acordo assinado em 1979, que garantiu ampla anistia a militares e apoiadores. Seus efeitos são sentidos até hoje e fazem do Brasil o país latino-americano que menos assimilou a história dos seus anos de chumbo, com uma notória escassez de políticas de acesso à informação. No primeiro grupo de livros expostos, há trabalhos de cunho mais fotojornalístico e realizados durante a ditadura, ainda que alguns editados posteriormente. 2 deles, publicados no calor da hora, documentam importantes eventos ocorridos já próximo aos anos 1980, a greve do ABC e o histórico encontro da União Nacional de Estudantes, UNE, na Bahia, e se conformam com um misto de signo de esperança e denúncia à queima-roupa das violações de direitos. Já em 1988, nos primeiros anos sob uma democracia ainda frágil, publica-se um livro com fotos doadas anonimamente ao Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, acompanhadas de depoimentos de pessoas que viveram o ano de 1968, que marcou o drástico recrudescimento da repressão. Em uma edição mais contemporânea com imagens sagradas e sobrepostas, a fotógrafa Rosa Gauditano compila fotografias que fez da atuação de mulheres nos movimentos sociais em São Paulo. O segundo conjunto de obras, feitas também ao longo dos anos ditatoriais, não exibe manifestações, batidas policiais ou locais de tortura. Seus registros são de outra ordem. Bina Funiar, por exemplo, aposta em retratar a mais tradicional festa brasileira, o Carnaval de Rua, mostrando como a folia era só um tempo escape da repressão e deboche a ela. O fantástico que se vê nas fantasias dos foliões aparece também no seminal fotolivro de Boris Kossoi, que ao construir pequenos contos fotográficos, ironiza de maneira refinada a falta de liberdade de expressão e o conservadorismo púdico e hipócrita. A questão da repressão aos corpos, especialmente os femininos, está igualmente presente nos autorretratos de Greta Safarte, que faz uma crítica à representação deles numa sociedade machista, cujo avatar máximo era o próprio aparato repressor estatal. Diversos artistas contemporâneos lidam com a ditadura a partir de arquivos, muitas vezes acrescidos de outros materiais, para reativar essa memória coletiva. A aura inquietante e tensa de fotos feitas pouco antes do golpe é percebida nas páginas do livro de Shirlene Line e Júlio César Cardoso, que conta a história de um diplomata brasileiro perseguido e morto pelo regime para encobrir a corrupção por detrás da construção de uma hidrelétrica. O ano fatídico de 1968 é tema do zine de Rony Maltese e Carolina Catan, que, como uma sequência de tweets, resgata imagens e textos de notícias dos dias próximos à promulgação do Ato Institucional número 5, pelo governo militar. Diego Diniglio compila histórias de pessoas atingidas pela repressão, e Gilvan Barreto se ocupa de um lugar, o ultraturístico arquipélago de Fernando de Noronha, que foi naquele momento o cárcere de presos políticos. Para fazer um salto ao Brasil de 2019, cujo presidente de então, Jair Bolsonaro, pouco tempo antes homenageara, do palanque do Congresso e em rede nacional, um torturador confesso. Ao chegarmos ao Brasil de hoje, é impossível não lembrar que existe um braço da ditadura ainda atuante em solo nacional, uma instituição que continua a existir com poucas mudanças e que é uma das mais mortíferas do tipo no mundo, a Polícia Militar. Em seu livro, Rogério Vieira retrata aqueles que mais sofrem com essa violência, isto é, jovens negros das periferias das cidades. Shinji Nagabe, por sua vez, olha para um futuro fictício, embora assustadoramente possível, imaginando uma distopia teocrática totalitária, em que o ramo fundamentalista do evangelicalismo tem grande parte. Nas páginas desses títulos polifônicos, encontramos a iminência do golpe, a atuação da repressão, as lutas de resistência, os lugares indizíveis, o exílio, as dissidências ocultas, os efeitos da ausência dos desaparecidos, as continuidades e as sombras que se projetam. Intercruzam-se imagem e memória, história e política,
indivíduo e coletivo. Livros sobre esse tema nunca serão suficientes e se fazem ainda mais necessários num país como o Brasil, em que o legado da Comissão Nacional da Verdade, órgão temporário criado apenas em 2011 para investigar os crimes cometidos pelo governo militar e que durou apenas 3 anos, se viu recentemente ameaçado por um governo federal que celebrava a ditadura e buscava reescrever com cinismo a história, apagando uma memória que mal começávamos a recuperar.